Olá, alunos! Na aula de hoje nós vamos abordar o tema software. Então vamos começar aí com a definição de software, tá, gente? Software é um termo em inglês que não tem tradução para o português, né? Como diversos temas, diversas palavras aí de áreas técnicas, né? Acabam não tendo tradução para a língua portuguesa, tá? Então a gente fala software mesmo. E o software é a parte lógica do computador. A gente viu na aula anterior a parte de hardware, né? Todas as peças do computador, né? Então, para que aquelas peças, né, o computador em si, né, execute alguma função, ele precisa ter um software rodando ali na memória, processador, guardado ali na memória secundária, né, no HD, né, e sendo executado ali pelo processador e a memória principal, a memória RAM, certo? E qual é a finalidade do software? É fornecer instruções para o hardware, dar ordens para o hardware executar alguma tarefa, né? O outro nome que a gente costuma falar para software são programas de computador. E hoje em dia, com os celulares, né, ficando cada vez mais comuns, a gente chama também o software de app ou aplicativos, app, em inglês, né, applications, tá? Então, nós temos aí essa definição de software, tá? Bom, os softwares, eles são protegidos por licenças de propriedade, tá? Da pessoa, da equipe, da empresa que desenvolve ele. Mesmo que seja um software gratuito, ele tem uma licença que identifica, né, como que as pessoas vão poder utilizar esse programa, esse software, tá? As mais comuns são 4 delas, né? E para computador, a mais conhecida é o tipo de software proprietário, tá? Um exemplo ali tem um logotipo ali azulzinho do Windows, né? Então, como que funciona essa licença? Uma empresa desenvolveu o Windows, essa empresa, no caso do Windows, é chamada de Microsoft, tá? Então ela desenvolveu esse sistema com sua equipe, levou anos de projeto e por aí afora, tá? E aí ela coloca esse programa, esse software à venda, tá? Então, como que funciona essa licença? Ela usa essa licença de software proprietário, a Microsoft, para o Windows, né? Então, como que funciona essa licença? A licença que a cópia, a redistribuição ou a modificação desse programa são proibidos pelo autor, tá? Então eu não posso pegar um Windows da Microsoft original bonitinho, né? Em CD, em DVD, ou baixado, ou em pendrive, ou baixado da internet, e eu não posso copiá-lo, eu não posso redistribuir para outras pessoas e não posso fazer modificações desse programa, tá? Só posso através de permissão ou de pagamento. Legal? Então, se eu compro um computador que não tem nenhum Windows ali, para baixá-lo lá no site da Microsoft e fazer a instalação do Windows nesse computador, eu preciso comprá-lo, tá? Comprei o Windows para o meu computador. Posso distribuir ele para o meu pai, para o meu avô, para o computador da minha tia, da minha prima? Não. Eles têm que comprar diretamente da Microsoft ou de algum representante oficial. Alguma loja, alguma empresa que revenda oficialmente autorizado pela Microsoft, é claro. Tá? Eu ser manjo de programação, eu posso lá fazer modificações nesse Windows? Não posso. Ah, eu não gosto do jeito que é esse Windows, vou mexer nele? Não posso. Certo? Então essa é a licença de software proprietário. Qualquer computador que tenha um Windows que não foi comprado pela Microsoft, diversas maneiras de comprar, tá? Mas pagar por ano, comprar pagando à vista, por aí afora, tá? Para empresas tem outros tipos de compra também, mas qualquer computador que não tenha um Windows, estou citando como exemplo sempre o Windows, mas vou citar outros programas também, tá? Mas qualquer computador que tenha um Windows que não foi comprado da Microsoft, esse Windows é chamado de pirata, né? Uma versão pirata, e a versão pirata, além de ser ilegal, né? Ela é errada perante a lei aqui do Brasil, tem uma lei grande de software que protege esse tipo de licença, né? Todas as licenças, na verdade. E, além de ser contra a lei,
você pode ser multado, né? Ele também pode apresentar problemas, né, dessa cópia. A gente não sabe de onde essa cópia veio. Ela pode ter vírus, ela pode ter defeitos, ela pode não estar completa com todas as funcionalidades, tá? Então cuidado com a pirataria. Bom, um outro software que está desenvolvendo bastante, principalmente agora com celulares e tablets, né, é o Linux, o software livre, perdão. Ele está ficando bastante comum através do Linux, a figurinha do pinguim aqui do lado, né? O software livre ele tem uma licença de software também, ele tem uma lei, uma regra que rege, né, como que esse software vai ser distribuído, vai ser vendido, pode até ser vendido, usado, copiado, etc. Tem uma regra, tá? Mas esse software livre permite que você tenha a liberdade de utilizá-lo, tá certo? Eu posso copiá-lo também, eu posso modificá-lo e posso redistribuí-lo depois dessa modificação. Ele surgiu numa época em que pessoas, né, um grupo de pessoas, tá, do MIT, né, daquela grande centro de invenções lá nos Estados Unidos, tá, eles se opunham ao conceito de software proprietário. Por quê? Porque eles queriam desenvolver novas coisas, novos hardwares, né? E os softwares proprietários fechados não permitiam que eles fizessem alterações nesse software para que os novos hardwares que eles desenvolviam funcionassem de maneira correta, né? Então eles ficavam esperando as empresas proprietárias desenvolverem programas para esse hardware novo deles. Então eles começaram a desenvolver programas abertos que qualquer um podia ver como foi feito, podia modificar, podia distribuir para os amigos, podia passar para lá e para cá. E para quê? Para que eles já fossem inventando os novos hardwares, né? As modificações de hardwares deles para computador, e já fossem fazendo programas que rodassem nesse hardware novo, tá? Então essa é a ideia de software livre. Existe o software livre que é de graça, que você não paga, e existe software livre que você paga para usar também, apesar de não serem tão comuns, mas existe também, tá? Software livre não quer dizer software gratuito, quer dizer que é um software que você tem liberdade. Eu entro no site lá de uma distribuidora de Linux, né, do Debian, por exemplo, eu baixo esse programa, eu vejo como ele foi feito, eu faço modificações, eu uso no meu computador, eu coloco no meu celular, e coloco no celular do meu irmão, do meu tio e assim por diante, tá? Bom, existem outros tipos de licenças também, que não são tão comuns, mas que a gente pode se deparar aí, são as demo. O que é uma versão demo? Uma versão demo é um software proprietário onde você pode usar esse software por um tempo, ou limitado, né, com poucas funções disponíveis. Só para você conhecer, é uma demonstração, não é o demo do capetão, né? É uma demonstração, onde você vê ali como é que funciona, que nem a mocinha no supermercado lá que te oferece um golinho de leite e tal, para ver, gostou, aí você vai lá e compra, né? Só que você não pode ficar, né, para sempre com esse programa, tá? E o trial? O trial é a versão de teste. Legal, ela também é parcial, ela tem também um prazo, né? Para que você experimente, gostou, você compra esse programa. Tá legal? Em geral, essas demo e trial são versões prévias, assim, para ver se você quer comprar ou não um software proprietário. Né? O software livre, em geral, você já vai lá, baixa, testa, funciona, não gostou, devolve. Bom, e os tipos de software? Aquelas são as licenças para a gente saber como comprar ou como obter um software, né? Agora, que tipos de software que a gente tem? São dois. Os de sistema, os sistemas operacionais, né? E os softwares de aplicação. O software de sistema são também chamados sistemas operacionais, né? E também tem uma outra parte que a gente não tem muito contato com eles, mas que são os controladores de dispositivos, os drivers. São software de sistema também, mas os mais comuns que a gente tem mais contato são os sistemas operacionais, tá? É um programa, um software específico, tá? Para que as informações sejam processadas pelo sistema interno de um computador e que permita a interação do usuário com o computador através de uma interface gráfica. Por exemplo, o Windows. A hora que você liga o computador, ele é o primeiro programa que é carregado para o computador, que roda no computador, tá? E que permite que você abra outros programas,
que você use o espaço do disco, que você use o mouse e o teclado. É o Windows que controla tudo isso. Outro exemplo, o Linux. O Linux também é um sistema operacional. Você liga o seu computador, tem Linux lá, ele é o primeiro programa que é carregado para a memória, que é executado, tá? E ele que controla todo o hardware. Então ele permite que eu abra outros programas, use outros programas. Ele permite que eu utilize uma impressora através dos controladores de drives, né? Use uma webcam, assim por diante, tá? Um exemplo muito comum de Linux, às vezes eu estou falando Linux aqui toda hora, e vocês não, pode ser que não conheçam por esse nome, mas um exemplo muito comum de uma versão de Linux é o Android que a gente usa no celular. Ele é um sistema aberto, tá? Com a licença de software aberto, né? É livre, tá? Software livre, né? É aberto, um código aberto. Qualquer pessoa pode pegar e ver como que esse sistema operacional foi feito, pode criar outros, né? Pode distribuir, pode copiar, tá? Que é o Android, né? Então, quando a gente liga o celular, primeiro programa que é carregado para o celular e que começa a funcionar é o Android, né? E aí você pode usar os outros aplicativos, os outros apps, né? App, você pode utilizar todos os recursos do celular, câmera, microfone, alto-falantes, tela e assim por diante. Tá certo? Bom, e os softwares de aplicação? Os softwares de aplicação, eles são carregados para o computador, né? Para a memória principal do computador. Eles ficam guardadinhos lá na memória secundária, gravados lá, instalados, né? E eles são carregados para a memória principal e para o processador do computador para serem usados, né? Logo após o sistema operacional estar funcionando. Então, primeiro ponto, se não tiver sistema operacional rodando, a gente não consegue rodar softwares de aplicação, tá? Aí, carreguei o sistema operacional, vou lá rodar os meus softwares de aplicação. O que são softwares de aplicação? Programas de computador que permitem ao usuário executar uma série de tarefas específicas, em áreas específicas, como por exemplo, arquitetura, contabilidade, administração, educação, medicina, logística, jogos, sistemas de automação industrial e por aí afora, tá? Quais são exemplos aí que vocês conhecem, né? E que podem facilitar para vocês entenderem, né? Um Word. Liguei o computador, carrego o Windows, o sistema operacional. Aí eu quero digitar um texto. Eu não vou digitar um texto no Word. Eu vou no Windows, né? Perdão. Eu não vou digitar um texto no Windows. Eu vou abrir um software de aplicação, um aplicativo chamado Word, e vou digitar meu texto lá. E vou salvar no disco, no HD, né? Que é a memória secundária, assim por diante. Excel para fazer planilhas, um Photoshop para editoração de imagens, às vezes vocês já conhecem, né? O AutoCAD para fazer desenhos de projetos, né? Engenharia, mecânica, eletrônica, assim por diante. Um navegador de internet, o Google Chrome e assim por diante. Esses são softwares de aplicação, tá? Bom, os sistemas operacionais aqui falando novamente sobre eles, né? Ele permite que as aplicações trabalhem com o hardware do computador. Então, primeiro tem que carregar ele para depois rodar os aplicativos, né? Exemplos a mais aí do que eu tinha falado. Ó, o Windows, tem dois exemplos de Linux aí, um Debian, o Ubuntu e o Android lá embaixo, né? Um sistema operacional específico dos Apple, né? iPhone e os iBooks lá, MacBook Pro e assim por diante, é o chamado macOS, tá? Operational System. Então, o sistema operacional da Mac não roda, até roda, mas é complicado de rodar, né? Windows, Linux lá naqueles aparelhos, tá? Esse macOS ele é um software proprietário. O Windows é proprietário. O OS/2 da IBM é proprietário, ele é mais usado em computadores de grande porte, tá? Já os Linux são livres, tá? Alguns comentários aqui sobre uma comparação entre Linux e o Windows, tá? Na maioria das vezes, os sistemas de operações baseados no Linux são mais seguros, tá? Já o Windows, ele é responsável por quase 95% do mercado de computadores. Em computador, é muito mais comum encontrar o Windows instalado do que Linux. Já em celulares é o contrário, né? A maioria é Android, baseado em Linux, tá? O preço, muitas vezes, Linux, na maioria dos casos, são gratuitos.
Só em alguns casos de Linux para servidores que tem algumas opções que são pagas, né? Mas o Linux, na maioria deles, são gratuitos, tá? O desempenho do Linux, na maioria das vezes, é melhor do que o do Windows, tá? Agora, instalação e utilização, o Windows é bem mais fácil, aí é ponto do Windows, né? Você instala um Windows aí, baixa da internet, dá 2 cliques e ele instala basicamente, praticamente automático, né? Você põe um CD no computador, liga o computador e praticamente automático ele já faz a instalação. E o uso do Windows acaba sendo mais fácil, por quê? Porque tem mais, né? Então as pessoas acham mais comum, mais fácil. Eu estou usando todo dia, eu aprendo ele sozinho, né? O Linux, muitas vezes você precisa de uma pessoa que tenha conhecimento para fazer a instalação, um conhecimento prévio, né? E já tenha umas dicas para te passar como usar, né? Te ensine como usar, que ele realmente, o visual dele é diferente, né? A quantidade de aplicativos também para Linux no computador aqui é bem menor do que para Windows, principalmente jogos e softwares específicos de controle de estoque, de folha de pagamento. O pessoal desenvolve mais para Windows, por quê? Porque o Windows é mais comum. E quando eu faço um programa, por exemplo, de controle de estoque, de folha de pagamento, né, um MRP, né, um ERP, em geral eu faço para Windows. Eu tenho que fazer um para Windows e um para Linux. Qual que eu vou fazer? Eu vou fazer um para Windows, porque vai ter mais público, né? Tá certo? Então, essas vantagens aí, essas duas vantagens do Windows, as outras anteriores do Linux, né? Tá? Jogos também, Microsoft tem mais, Windows tem mais, suporte técnico também, Microsoft tem mais, né? Agora, Linux hoje em dia tá ficando com mais quantidade de fóruns, o pessoal conversando, debatendo para dar suporte aí. Tá melhorando também, né? Bom, e o que são essas suítes? Agora outro tipo, né? Suíte de aplicativos. Suíte de aplicativos são aplicativos que são vendidos em pacotes chamado Office, né? Para a gente utilizar em geral em casa ou nas empresas, como editor de texto, planilha de cálculos, apresentação, né? O mais conhecido é o Microsoft Office, tem lá Word, Excel, PowerPoint, né? Mas existe o OpenOffice, que é aberto para Linux e para Windows também, que na maioria das vezes é gratuito, e o iWork, que é para Apple. E os softwares empresariais, que são aqueles específicos que eu falei para vocês. Uma folha de pagamento de uma empresa, um controle de estoque, um ERP, um MRP, assim por diante, tá? Existem softwares de simulação. Imagina vocês aí em edificações, você tem um simulador lá de um perfurador de solo. Então você faz toda a simulação por software primeiro, para depois identificar se realmente essa máquina que nós vamos alugar vai dar certo nesse tipo de solo, né? A galera da logística, um simulador de linha de produção, tá? Você faz primeiro no computador, né? Toda a simulação tal, para depois ver se essa mudança, troca essa máquina por aquela, faz isso antes daquilo, se essas mudanças realmente vão dar diminuição de custo, vão acelerar a produção, né? Então a gente tem simuladores aí. Um dos simuladores mais conhecidos que são impactantes assim, são aqueles de crash de carro, né? Crash test, né? Tá? Imagina você ficar testando o carro se ele é seguro, batendo o carro toda hora, o prejuízo que dá para a montadora, né? Então eles fazem as simulações no computador primeiro, chegam até uma proximidade bem grande, assim, de 90%. Eu acompanhei uma vez um teste desse, é muito legal. E aí depois eles vão para os testes na prática. Então diminui de 100 testes para 20 testes, quer dizer, 80 carros a menos que eles vão estragar, né? Diminui custo. Softwares educacionais são conteúdos adaptados para estudantes e educadores, como por exemplo o Teams, o Moodle, softwares que ensinam matemática, geografia, né? Vocês vão usar no decorrer do curso vários softwares educacionais aí com os professores do núcleo comum, tá? E assim por diante, né? Bom, aplicativos de celular, vocês já estão cansados de conhecer, todo mundo usa bastante hoje em dia celulares, né? São chamados apps, né? App. São softwares que dão aplicação aqui, tirando o sistema operacional que é o Android, que dão aplicação aqui no nosso celularzinho, né? Uma galeria de fotos, relógio, calendário, YouTube, WhatsApp, Facebook, joguinhos, etc. E esse aqui, ó, aplicações web. Esses são softwares desenvolvidos para rodar
especificamente pela internet, através do navegador. Um Google Drive, um Google Docs, um Facebook, um Hotmail, joguinhos online, o Swap, que vocês vão utilizar aqui no Instituto Federal, que é um software que vocês vão usar para ver suas faltas, suas notas, interagir com alguns professores, tá? São aplicações que só rodam pelo navegador da internet ali, só rodam via internet. Os tipos de software específicos, né? Bom, aí uma atividade para vocês desenvolverem aí, ó. Cite um exemplo de aplicativo que você usa no seu trabalho ou em casa. Descreva qual a finalidade dele e quais dos tipos que ele se encaixa, né? Se é suíte de aplicativos, se é empresarial, se é de simulação, se é educacional, aplicativo celular ou aplicação para web, beleza? Então, galera, então é isso, tá? Esse material foi desenvolvido pelo professor Danilo e professor Mário aqui no Instituto Federal. Eu sou o professor Sérgio, que estou gravando a videoaula, né? Mas a ideia era essa, de apresentar a parte de software para vocês. Abraços e até a próxima aula.